Dá a foto do Lucas Daniel, esse rapaz de 21 anos, conhecido como Joia Rara. Ele é apontado pela polícia como suspeito de matar a pauladas um morador de Ipuã. Sabe o que aconteceu? Ele se entregou depois da repercussão da reportagem que nós exibimos ontem aqui no Cidade Alerta. Olha o quanto é importante a gente trazer os casos para vocês. A pressão foi tanta que ele teve que se entregar. Exibimos ontem esse caso aqui no programa. Ele decidiu procurar a polícia com medo de ser linchado pela população. E é o que eu falo a vocês. Acreditem no Cidade Alerta, acreditem na nossa Record. A nossa audiência prova isso. O que a gente coloca no ar aqui tem credibilidade. É assim que a gente tem que trabalhar. Quem conta essa história com mais detalhes é o Eudes Filho, que está nesse momento, inclusive, na delegacia de Franca. Ô Eudes, uma boa noite para você. Ele contou aí por que ele matou o morador? Oi, Pagliani, boa noite. Olha só, na delegacia o Lucas decidiu ficar em silêncio, viu? Ele disse que vai se pronunciar apenas em juízo. Ele decidiu se entregar com advogado, como você disse, após a repercussão do caso, principalmente depois da reportagem que foi exibida ontem aqui no Cidade Alerta. O Joia Rara, ele teria começado a receber ameaças da população de Ipuã, onde aconteceu o crime, e também em Guará, a cidade natal dele, onde ele estava escondido desde que virou suspeito. Por enquanto, ele está preso provisoriamente na cadeia pública de São Joaquim da Barra, mas deve ser transferido ainda nas próximas horas aqui para a penitenciária de Franca, após a audiência de custódia. Tudo aconteceu, Pagliani, na noite do dia 5 de julho. A vítima é o André Reis de Oliveira, de 45 anos. Ele era portador de esquizofrenia. E por conta dessa doença, ele tinha o costume de ficar sentado na calçada falando sozinho. Mas, segundo os vizinhos e familiares, ele era um homem tranquilo, viu, que não fazia mal a ninguém. E naquela noite o André ele estava ali, né, como sempre fazia, quando o Lucas passou carregando um pedaço de madeira. A vítima, então, teria falado alguma coisa, né, para o Lucas e ele não gostou. E aí os dois começaram a discutir. E é nesse momento em que o autor, né, conhecido como Joia Rara, ele partiu para cima do André e desferiu vários golpes sem dar-lhe nenhuma chance de defesa. Mesmo muito ferido, o André ele conseguiu se levantar, ele abriu o portão e ainda conseguiu entrar em casa. Mas lá dentro ele ficou sozinho, sem forças para pedir ajuda. Foi só encontrado na segunda-feira, quase 2 dias depois, já sem vida, caído no banheiro. E segundo o laudo, ele morreu cerca de 24 horas após as agressões. Inclusive, muita gente questionou, né, o fato do Lucas responder inicialmente por lesão corporal seguida de morte e não por homicídio qualificado. Hoje à tarde, o delegado responsável pela investigação, o Dr. Victor Farnese, ele conversou novamente com a nossa equipe e explicou esse motivo. Pagliani, vamos ouvir. O Lucas, ele preferiu se utilizar do seu direito constitucional ao silêncio. Então, o seu interrogatório, ele não disse as razões pelas quais ele cometeu o delito. Entretanto, é possível observar pelas filmagens que não houve um intuito de um crime patrimonial, porque ele não tem um intuito efetivamente de furtar ou até mesmo de roubar o senhor André. Neste ato ele sai, volta e quando ele volta ele entra numa discussão e ele agride o senhor André. Depois que ele agrediu, ele vê o senhor André levantando e indo embora para sua casa, o que também influencia ele não ter uma motivação em causar este homicídio. No dia de hoje, o indivíduo Lucas apresentava um pouco de arrependimento. Inclusive, é possível perceber que, como ele já tem passagens por tráfico de drogas, inclusive houve enquadramento no artigo 28, ele por ser um usuário contumaz de drogas, ser um viciado de drogas e cometer delitos pequenos patrimoniais para alimentar o vício, como por exemplo o crime de furto, nessa circunstância leva a crer que, visto um copo de uma bebida possivelmente alcoólica em suas mãos, juntado com essas substâncias alucinógenas que já possivelmente fazem parte da habitualidade do indivíduo, a gente chega à constatação de que naquele momento ele realmente estava com a sua atividade psicomotora alterada pela toxicidade dos elementos. Passado aí, quando realmente ele já fica mais lúcido, já fica mais sóbrio, ele vê o que ele efetivamente fez, ele se apresentou bastante arrependido aqui no dia de hoje, porém, com a presença dos familiares, com a presença do advogado, realmente é uma circunstância que pode ser ou não utilizada para a sua defesa. Agradecer à população que
assiste o telejornal, que acompanha as reportagens, foi de grande valia as informações que a população trouxe para a Polícia Civil. No dia de hoje, ele resolveu se apresentar principalmente por essa questão, porque ele já estava sendo perseguido não apenas pelos órgãos de segurança pública, mas também pelas pessoas que viam ele na rua ou viam aos arredores dele. E ele preferiu se apresentar aqui porque, diante dessa repercussão que teve o fato, ele percebeu que não tinha como mais ele viver com este crime que ele cometeu. Não houve uma iniciativa de um crime patrimonial para ser enquadrado como um latrocínio, não houve também uma circunstância de uma necessidade, um dolo, um ânimos de matar o indivíduo, pois depois de uma paulada na cabeça, ele poderia ter continuado as agressões, até mesmo acompanhar o desfalecimento do senhor André. Entretanto, ele foi possível analisar que ele percebe que o senhor André não faleceu naquele momento, que ele levanta e vai embora para sua casa. Tanto que o senhor André ele não fica ali no chão jogado, ele levanta e depois entra na sua casa. E na própria gravação que temos posterior, ele demonstra isso. Ele fala, o cara ali mexeu comigo, eu mostrei para ele, deu uma paulada nele, pronto. Ele não chegou e falou, matei mesmo ou mato mesmo. Então, dito isso, fazendo a nossa investigação, que é o nosso dever da Polícia Civil, eu indiciei ele por lesão corporal seguida de morte, em que há o dolo em cometer o crime de lesão corporal, porém a culpa no homicídio. Agora resta saber como é que a promotoria também recebe isso, porque a promotoria pode entender o contrário. A gente acompanha isso, mas o mais importante que nós estamos falando aqui, claro, o efeito morte ninguém quer, mas o importante disso tudo é o que eu disse a vocês. Esses crimes, quando são cometidos, a gente tem que mostrar e tem que cobrar. E esses caras que fizeram isso têm que ir para a cadeia. Como é o exemplo aqui falou joia rara, é uma peça rara que agora vai ficar na cadeia lá, né, e que seja condenado pelo que ele fez.